Sigilo absoluto? O STF tá muito coladinho com o dono do Banco Master, né? Não só com o Banco Master, né, galera? Vamos lá, né? Diga-se de passagem. O STF tá junto com muita coisa errada aí. É, narrativa e tentativa de golpe. E agora essa do Banco Master aí, o dono do Banco Master, a causa dele caiu no colo de quem? Dias Toffoli, ó, ministro Dias Toffoli, decretou sigilo absoluto. Nação brasileira. Virou modinha agora. Tudo no Brasil, um monte de roubalheira e tal. E agora é sigilo absoluto. O Deltan Dallagnol, ele vai explicar pra vocês. Se liga aí, vamos lá. Absurdo do absurdo. Dias Toffoli esconde a sujeira do Banco Master embaixo do tapete, decretando sigilo absoluto no caso. O ministro Dias Toffoli virou responsável pelo processo do dono do Banco Master no STF, o Daniel Worcaro, e ele tomou uma decisão inacreditável. Hoje, nesse nosso terceiro encontro com Justiça do Dia, eu vou te mostrar em 3 pontos o que aconteceu lá no STF com o processo do Daniel Worcaro, dono do Banco Master. Primeiro, por que esse processo chegou tão rápido lá no STF, hein? Segundo, qual foi a decisão do Toffoli que deixou todo mundo revoltado? E terceiro, qual é a relação, quais são as relações, conexões e coincidências entre Banco Master e o próprio STF e os seus ministros? Fica aqui comigo que esse vídeo vai te ajudar a entender mais que nojo que se transformou esse Brasil. Vamos para o primeiro ponto. Como que o processo do Worcaro chegou ao STF tão rápido, hein? O Daniel Worcaro, dono do Banco Master, ele foi preso pela Polícia Federal quando ele ia embarcar em um jatinho e ele ia para fora do Brasil. Gente, isso é uma prova de fuga de um tamanho que deixaria qualquer réu preso até o final do processo. Mas a justiça soltou. Que justiça generosa, né? E vejo aqui já a primeira coisa estranha. Desembargadora que soltou o Worcaro foi defendida pelo mesmo advogado do banqueiro. E aí veja o que aconteceu. Em seguida, a defesa do Worcaro apresentou uma petição pedida ao STF pedindo para o caso inteiro ser enviado diretamente para a Suprema Corte. Mas qual é o argumento dela para isso? Por que um caso assim comum iria para a Suprema Corte sem ter foro privilegiado? Bom, gente, os advogados do Worcaro, eles disseram que o processo envolve aí um deputado federal, o deputado João Carlos Bacelar Filho, que por sua vez nega que tenha ocorrido qualquer negócio com o Worcaro. Tá, mas o que aconteceu no STF com esse pedido em seguida? Esse é o nosso segundo ponto. O processo chegou ao STF e foi distribuído para o ministro Dias Toffoli, um dos coveiros da Operação Lava Jato. E aí o ministro deu uma decisão inacreditável. Diante de toda a falcatrua envolvida, diante dos bilhões envolvidos, o ministro Dias Toffoli simplesmente colocou o processo inteiro sob sigilo máximo. Gente, nós não podemos ver nem as movimentações do processo no site do STF. Não é que a gente não consegue acessar o conteúdo, as decisões, os teor dos pedidos. Não, a gente não consegue nem saber os movimentos internos. Se o processo está com o ministro, se ele foi enviado para a PGR, se ele está no cartório, se ele foi engavetado. A gente não consegue ver nada. Nós estamos numa cegueira total. Vejam aqui o que foi revelado pela Malu Gaspar do O Globo. Olha aí. Na prática, com o aumento do sigilo imposto por Toffoli, nem mesmo informações mínimas, como as iniciais do autor da ação ou a relação completa dos advogados, que até então apareciam no sistema, ficaram mais visíveis. E não é só isso. Agora não será mais possível obter informações sobre o andamento processual no site do STF, como a entrada de novas petições e até mesmo a existência de decisões judiciais. Cegueira total. E por que essa decisão é absurda, Deltan? Porque a regra do processo judicial é a publicidade. A publicidade só pode ser restringida antes de você fazer uma operação policial, para que o investigado não saiba que ele vai ser um alvo. Mas nesse caso a operação policial já aconteceu, então não tem sentido o sigilo. Ou então o sigilo faz sentido no caso da investigação tratar da intimidade das pessoas, com fotos íntimas, por exemplo. O que também não é o caso. O que tem ali é número, dados financeiros. Então, não tem razão para varrer esse caso para baixo do tapete, para esconder o caso da sociedade. É surreal o que está acontecendo. E por que Toffoli fez isso? Tem conexões aí entre Worcaro e o STF? Qual a relação desse processo do Banco Master com o STF? Olha, enquanto eu vou explicar isso para você, eu vou pedir para você sentar o dedo no like,
para você se inscrever no canal, ativar o sininho para não perder nada por aqui, para a voz, a nossa indignação contra essa promiscuidade judicial chegar mais longe. E vamos para o terceiro ponto. Gente, eu não posso cravar nada evidente aqui, fora o tamanho do absurdo que é a decisão e as conexões que existem que eu vou te mostrar. Mas eu queria te apresentar essas coincidências na relação entre Banco Master e STF. Por exemplo, você sabia que o Banco Master patrocinou o Fórum Jurídico Brasil de Ideias e o Fórum Esfera Internacional? E o Jantar de Gala da Lide Brasil? O que é isso, Deltan? Que eventos são esses aí? Eu vou contar para você, mas eu já adianto que todos esses eventos que você vê aí na tela, de luxo, regados com tudo do bom e do melhor, todos eles contaram com, adivinha a coincidência, ministros do STF. Vai vendo aí as fotinhos do site do Poder 360. Conferiu? Você tem noção da gravidade disso aí, gente? Isso aí agora tá no STF, com o STF julgando o cara que patrocinava todos os convescotes deles. Inclusive o próprio relator, o Dias Toffoli, vai além. Ele tem uma certa relação pessoal com o caso, porque a esposa do Toffoli já foi sócia de advogado do dono do Banco Master. Olha aí. Mas não é só isso. Tem a esposa do Moraes também. Ela, pessoalmente, já prestou serviços para o Banco Master, do Daniel Vorcaro. Como você vê, gente, tem muitas conexões, muitas coincidências desse caso. E aí a decretação incorreta do sigilo, transformando esse caso, que gerou um prejuízo multibilionário, cheio de conexões do STF, numa caixa preta, só piora tudo. Imagina o tanto de contatos poderosos que o Banco Master usou para conseguir atingir seus objetivos e se manter vivo mesmo dentro das fraudes que ele estava praticando. O que será que a decisão do Toffoli está tentando esconder, hein? O crime em Brasília, quando estourou esse caso, é de que era uma nova Lava Jato, com conexões poderosíssimas que seriam expostas, ilegalidades, abusos, promiscuidades. E o STF já enterrou uma Lava Jato. Agora vai enterrar essa nova Lava Jato? Mas e você? Você acha que o Toffoli ainda é imparcial para julgar esse caso, de tudo que eu mostrei? E por que você acha que ele decretou sigilo total do caso, hein? Conta aí pra mim a sua opinião nos comentários.